O Senhor é muito bom. Aleluia. Sabe, amados, essa manhã é uma manhã que o Senhor vai trazer convicções para nossos corações e descanso. Essa é uma manhã de descanso. Essa é a manhã que vamos desfrutar. Deixa eu botar Essa é a manhã que vamos desfrutar das coisas grandes do Senhor. Amém? Aleluia. Amados, eu queria que você abrisse em Filipenses 4, capítulo 6, 4, versículo 6. De 6 ao 9, amém? A palavra fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? O apóstolo Paulo falando isso aos Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos, amados, por coisa alguma. Porque na verdade hoje tendemos muito a andar ansiosos por tanta coisa acontecendo, por tanta incerteza, naturalmente falando, do dia a dia, tanta notícia ruim abalando a nossa alma, tentando invadir o nosso ser. Amados, nunca teve, já foi falado algumas vezes aqui, eu acho que a profissão que mais cresce hoje é de psicólogo, porque nunca teve tanta ansiedade, tanta preocupação, tanta angústia, tanta depressão. Sabe por quê, amados? Porque isso era, nós poderíamos dizer assim, era uma doença comum às vezes para pessoas não crentes, mas isso tem invadido infelizmente o nosso meio, e nada melhor do que nós tratarmos pela palavra isso, porque sabemos que a ciência que cuida disso, que a psicologia e outras tal, tem um limite, amado. Ajuda, importante, tem sua importância, mas sabe que a palavra, pela fé, se nós recebemos essa palavra, podemos ser ajudados pelo próprio Espírito. E a fé vai sempre nos colocar em lugar de descanso. Quem crê e confia no Senhor sempre está no descanso, amado. Por mais que o mundo esteja caindo, por mais que a circunstância esteja tudo contrário àquilo que nós estamos crendo, a palavra sempre vai ser a palavra. Ela sempre vai ser o remédio para a nossa alma. Ela sempre vai ser aquele norte. Ela sempre vai nos dirigir para o lugar certo. E Paulo, naquela época, falou sobre isso. E eu queria agora que você abrisse em Mateus, capítulo 6. Isso o próprio Jesus falando, capítulo 6, versículo 20, a partir do versículo 25. Diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quando a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, porquanto o que há a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem,
nem armazena em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo de jornada à sua vida? E por que andeis preocupados quanto o que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda o que vestiremos, pois os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal a cada dia atrás em si mesmo. Amém, amados? Jesus estava falando algo, ele começa a ilustrar na época onde eles estavam, fala sobre os lírios, fala sobre as aves, porque Jesus, nós prestarmos atenção, amado, é um exemplo maior didático. Ele é perfeito, ele usava coisas que o povo entendia e aplicava coisas que o povo podia meditar, raciocinar sobre aquilo ali. Não era nada oculto, algo simples, palpável, só era olhar para o cotidiano. Então Jesus começou a explicar a eles o que adiantaria você estar andando tão preocupado com as coisas. Está vendo as aves dos céus, está vendo os lírios do campo. Nem eles, nem o rei Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, pôde se vestir como tal. Sabe, amado, o cuidado que Deus tem a nosso respeito excede aquilo que nós imaginamos. É muito profundo o cuidado. Sabe, muitas vezes não percebemos o que está acontecendo ao nosso derredor, ou ao nosso redor. Mas sabe que todos os dias, amados, que amanhece um dia, Deus está cuidando das nossas vidas, está preservando a nossa família, está preservando a sua alma. Mas o que falta para nós, muitas vezes, amados, é tentar para o reino. Porque na verdade o reino não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Se nós basearmos nesses 3 pontos da nossa vida e aplicarmos bem, amado, tudo que vai vir vai ser acréscimo. O texto fala que ele não se preocupa com o que há de comer, o que há de vestir, porque Deus vai garantir tudo isso. Mais na frente, Paulo fala em outro texto que ele faz abundar em toda boa obra as nossas vidas. Ele, em sua glória, nós somos supridos, todas as nossas necessidades. Sempre Deus garantindo o suprimento básico, mas sei que Ele sempre faz coisas mais, porque Ele é Deus. Mas sabe, amados, quando começamos a entender, não com a mente, não como chavão, não como frase de efeito, que Deus é o nosso supridor, que Deus é aquele que acalenta a nossa alma, que preenche a nossa alma com sua presença, coisas, na nossa visão vai ser outra, amados. Porque muitas vezes nós entendemos que coisas estão acontecendo no mundo, e nós começamos a ficar com medo, e o medo é algo que tem tirado desde o início a presença de Deus, o contato com Deus, o medo. Amado, nós temos que ter medo. O medo traz a ansiedade, e a ansiedade pode trazer outras consequências maiores. E muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, dentro de um templo, estamos comungando, mas muitas vezes a nossa alma está tão longe, porque tanta preocupação, amado. Eu exorto a vocês, quando vim para um lugar como esse, vinha
venha em paz, venha aberto. Porque esse lugar há uma atmosfera divina para tratar com nossas vidas, para nos fazer decolar. Mas muitas vezes Deus tem que, por misericórdia, parar alguns momentos para nos atender, como Ele já fez muitas vezes. Porque Ele é bom. Mas sabe que nós precisamos entrar num nível maior de confiança no Senhor. Como chegar nesse lugar, não está, amado, só administrando as coisas que Deus vai fazer. Mas eu sei que num lugar como esse, há pessoas com nível de fé diferente. E Deus sabe o que está fazendo. Quem é nós para querer acrescentar alguma coisa no que Deus está fazendo? Mas sabe, amados, o ponto que eu quero chegar é que o reino de Deus tem que estar mais forte dentro de nós. O reino de Deus tem que estar mais palpável, tem que estar mais claro diante dos nossos olhos. Porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma posição, nenhum filho pode ser mais importante que o reino, amado. Porque não foi nenhum homem de carne e osso que nos fez mais nobres por dentro. Não foi nenhum homem que pode acrescentar mais alguma coisa em nossas vidas, porque nós somos preenchidos pela graça do Senhor, por essa graça salvadora, a qual nós temos um destino. O nosso destino é certo, meu irmão. Pensar nas coisas do alto. Filipenses fala, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo fala em Filipenses, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é excelente, pensai. Mas a nossa alma sempre tende a pensar em coisas que não é para o reino. Mas chegou o tempo, amados, que nós temos que vigiar a respeito da palavra e atentarmos bem para o que Jesus falava. Jesus fala aqui, no último versículo agora que nós lemos, ele fala aqui no 34: abasta cada dia o seu mal. Por que eu vou estar me apegando ao mal, amados? Se sempre o mal chega todos os dias. Mas sabe, amados, quando nós temos uma consciência de reino, sempre há uma solução, sempre há uma direção do Espírito. Nós vimos a história de Cristo, vamos dizer assim, a biografia do Cristo, e vimos que muitas coisas era contrário àquilo que ele falava. Muita coisa ele enfrentou, coisas pesadas, amados, coisas que queriam tirar ele do foco. Ele, como Deus homem, querendo tirar ele do foco. As investidas de Satanás, as investidas da circunstância da vida, não será diferente conosco, amados. Quanto mais nos achegamos da palavra, quanto mais nos achegamos das convicções, coisas vão querer tirar nossas vidas do foco. Não vai ser fácil se nós não tivermos cheios do Espírito Santo. Eu costumo dizer, estou falando sempre que o mesmo texto que fala, não se embriagueis com vinho que há dissolução, que não há entendimento, é o mesmo texto que fala, enchei-vos do Espírito. Se nós simplesmente não bebemos um gorozinho, uma cachaçazinha, mas simplesmente não se enchemos do Espírito Santo, estamos errados da mesma forma. O encher do Espírito Santo é importante, meu irmão. Não é só simplesmente se abster de cachaça, se abster de fofoca. Não, é estar cheio do Espírito Santo. Isso é o primeiro passo. Eu creio que nós temos que dar mais passos mais longos, por causa da palavra, por causa da firmeza da palavra. E não vamos ser lentos, mornos. Ficamos em um ambiente que nada acontece. Mas não é ambiente para crente. Um ambiente de crente tem que estar acontecendo alguma coisa. Nem que seja para te confrontar. Quando você esteja sendo confrontado com algo, você estando certo em justiça, se alegre nisso, porque você está no lugar certo. Paulo se alegrava nisso, amado. E nós, meu Deus, o cara se alegrava nas coisas que ele era injuriado, que ele era contra o ministério dele. Ele se alegrava. Ele sabia passar em momentos difíceis e momentos de alegria. Ele era estável, ele era constante, porque ele aprendeu com Cristo. Ele aprendeu que a vida tem o dia mau.
Todos os dias tem algo que acontece, que nos aborrece, que nos tenta tirar do alvo, amados. Mas sabe que existe um Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que está dentro de nós, nos inspirando a prosseguir em um caminho mais elevado. Essa semana, e as coisas, falar essa semana que foi recente, algumas coisas dando errado, e a pessoa comigo disse: rapaz, tu tá muito leve, tu tá muito assim, tu tá desenganada. Não, meu irmão, estou desenganado não, estou crendo. Porque é loucura para quem não está entendendo o que está acontecendo. Não importa, amado, se no fim do mês ou no fim da semana, que eu ganho por semana, quanto vai ser o meu salário. Importa que eu estou em paz. Importa que o reino está estabelecido dentro de mim. Importa o que vai acontecer, amado. Importa que eu estou certo, que o meu futuro está certo, que minha família está suprida. Sabe, não andar ansioso seria ser uma coisa básica para nós, mas não está sendo, amado. Tem uma coisa que está sendo afligida o povo de Deus. Tem pessoas perdendo seu ministério, tem pessoas saindo da vontade de Deus por causa de ansiedade, até para entrar no ministério, até para entrar e querendo entrar antes do tempo, e Deus: não é agora, calma um pouquinho, relaxa, tudo tem seu tempo. Com Cristo foi da mesma forma, amados. Houve um processo, e nós muitas vezes queremos quebrar esse processo das nossas vidas. Isso não é bom, amados. Existem estações, existem etapas que nós temos que enfrentar para que nós possamos amadurecer. E a ansiedade até para isso atrapalha, amado, em tudo. Porque a ansiedade está demonstrando falta de fé, falta de confiança. E para nós isso é inadmissível, andar ansioso. Quem não é tentado, amado, andar ansioso? Todos nós somos. Quem não é? A ansiedade chega para todos nós. Preocupação chega para todos nós. Coisas más chegam para todos nós. Sabe, amado, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vamos ter sempre uma resposta, sempre ter uma atitude correspondente à palavra, diferenciada. Mas, meu Deus, como é que eu posso andar tão tranquilo num mundo de tanta atividade? Hoje é uma correria tão grande para estudar, para podermos chegar no objetivo. Há uma luta muito grande para fazer um vestibular, entrar numa faculdade, enfim, tanta coisa, para sermos aprovados. Sabe, amados, eu sei que tudo isso é importante, mas o mais importante é o reino. Deus não mente. Quando pois buscais em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus, todas, e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Está sendo listada no texto. Existe um contexto. Deus está falando de quê? De suprimento. Deus está falando de veste. Enfim, Ele está garantindo: se você buscar primeiro o reino de Deus, você vai ser bem na sua faculdade, você vai ser bem no seu emprego, você vai ser bem na sua casa, você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa esposa, você vai ser um bom filho. Porque tudo isso o Senhor vai acrescentar às nossas vidas. Ele vai sempre nos nortear, vai sempre nos mostrar o caminho certo. Porque o Espírito Santo tem uma importância em tudo que nós fazemos, nos mínimos detalhes. A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele. Então quem rege a nossa vida é o Espírito de Deus, aquele que nos ajuda, aquele que é o próprio Deus. E através do Cristo nós podemos ver, amados, coisas acontecendo no seu dia a dia, e ele sempre tinha uma resposta para dar. Ele sempre tinha algo para falar, direcionado pelo Espírito de Deus. Certa vez chegou faltas na vida dele, bateu na porta de Jesus, mas ele tinha uma resposta. A resposta era a fé. A fé sempre garante nosso futuro. A fé sempre vai garantir que nós estamos bem, em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer coisa que aconteça. A nossa fé vai nos garantir que nós podemos chegar longe. E a ansiedade é aquilo que vai tentar nos bloquear, amados, a chegar ao propósito certo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Deus é um Deus de paz, um Deus de abundância.
Tudo que Ele faz é grande. Tudo que Ele projeta é grande. Tudo que Ele tem para nossas vidas é grande, amados. Pensar nas coisas do alto. Fica seus olhos, ou imaginar o seu futuro em Cristo. É segurança, amados. Eu falei ontem lá na pedra que a nossa esperança está, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Em toda a religião, amado, todos esses homens que são representados por uma religião morreram e não ressuscitaram. Não há nenhum relato de nenhum deles, nenhuma invenção que ele ressuscitou. Buda até levitou, segundo a história. Outros morreram, mas ninguém ressuscitou. Sabe o que quer dizer para mim e para você, amado? Que tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, por Ele estar vivo. Se a irmã de Deus me prometesse algo, ela esteja viva, ela pode cumprir, mas se ela morrer, não tem como cumprir. Então, diante da trajetória lá em Emaús, aqueles homens estavam atemorizados, preocupados, conversando diante deles, trocando ideia diante deles e dizendo: meu Deus do céu, o que está acontecendo? De repente aparece Jesus. As coisas estavam tão abalando a alma deles, amados, que eles não conseguiram perceber o próprio Cristo do lado. Isso não é diferente para nós hoje, amados. Estamos tão atarefados, tão preocupados com as coisas, não percebemos o Cristo dentro de nós. E aqueles homens começaram a conversar, e Jesus: o que é que vocês tanto falam? O que é que vocês estão falando tanto? Pai, você é o único que não viu o que aconteceu em Jerusalém. Sim, o que aconteceu em Jerusalém? Não, o Nazareno foi morto. As nossas autoridades entregaram ele, as autoridades religiosas entregaram ele, ele foi crucificado. Aquele que era um profeta, aquele que era um mestre, ele foi morto. E no caminho eles estavam lamentando, amado. E eu sei que muitas vezes nas nossas vidas nós lamentamos e esquecemos das promessas. E ele disse que ia ressuscitar, já de repente ele aparece ressurreto do lado deles. E eles não conseguiam perceber. Tem situações nas nossas vidas, mas que estão tão envolvidas com as coisas ruins da vida, que não conseguimos perceber que há um Cristo dentro de nós, que há o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar. Estamos abalados com as circunstâncias da vida. Meu filho está doente, fulano morreu, e agora o que é que eu faço? Sabe o que você faz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentar a Deus ações de graças. Tudo está no controle. Tudo está sob controle do Deus Altíssimo. Ele é soberano. Ele é Deus. E Ele sabe o que faz. Ele nunca errou e nunca vai errar. E aqueles homens começaram a cogitar naquela passagem. E começaram a relatar. E Jesus começa a lembrar, amados, os textos dos profetas. Você não lembra que ele viria, que o cordeiro ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar? E aqueles homens começaram a receber de novo aquelas informações que receberam um tempo atrás. Não só receberam informações, mas viram o Cristo fazendo coisas. Sabe que na caminhada da nossa vida, amados, muitas vezes nós vemos Deus fazendo, nos livrando de coisas, nos curando, nos suprindo, mas nos esquecemos, amados, porque a nossa mente, por causa do mundo, por causa do sistema, está condicionada a pensar as coisas erradas. Amado, a mídia, o sistema do diabo vai sempre querer nos informar de coisas, amados, que nos tira do alvo. A mídia daquela época era aquilo que eles estavam vendo, eles estavam assistindo. Está vendo o teu Cristo? Está morto, está sendo humilhado. Cadê a tua esperança? Cadê a tua expectativa que ele era o Messias, que ele era o profeta, que ia trazer a paz sobre Jerusalém? Cadê? O que é que a palavra, o que é que a mídia diz hoje, amados? Que isso é utopia, que Jesus nunca voltou, nem vai voltar, isso não existe. Isso era simplesmente um bom homem que fez coisas boas, como qualquer outro. E isso vai entrando dentro da nossa mente. E o que mais tem, amado, você pensa que não tem, é aqueles crentes que estão dentro da igreja, mas não creem em quase nada.
só estão por uma questão de religiosidade. Isso é muito perigoso. E nós temos que ser sacudidos pelo Espírito Santo, porque se nós continuarmos dessa forma, amado, nós não vamos aguentar. O pastor Dinho disse um dado que ele falou aqui quando ele pregou. Ele falou algo interessante, que da mesma quantidade, vamos dizer, que tem hoje 300 pessoas dentro da nossa igreja, é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que já se desviaram, que se afastaram. E isso não está certo, amado. Isso não está certo. E aqueles homens começaram aflitos com aquilo ali, preocupados. A Bíblia fala que eles estavam preocupados. E Jesus começa a mostrar, acalentar a alma deles. Esse profeta falava isso. E de repente eles pararam num lugar para comer. Jesus fez que ir embora. Não, fica conosco. E de repente, amados, a situação começou a mudar por causa da palavra. E de repente ele pega o pão. O texto fala antes que eles não conseguiam ver, os olhos deles foram fechados. Mas eu pergunto a você, foi Deus que fechou os olhos deles? Não. A circunstância, o medo, a ansiedade começou a fechar os olhos. Não conseguimos mais enxergar mais nada, só aquilo ali. E de repente, quando Jesus pegou aquele pão e deu graças, mesmo com o lá de Filipenses, apresenta ao Senhor em ação de graças. Pegou aquilo que ele tinha, o pão, e deu graças. De repente, a palavra fala que os olhos deles foram abertos. Por quê, amado? Porque a palavra tem esse poder de abrir os nossos olhos em meio a uma comunhão, em ação de graças. Quando não estiver entendendo nada, amado, levante suas mãos, comece a adorar o Senhor. Pai, eu te dou graças, porque eu estou vivo, que eu respiro, nada tem me faltado, Senhor. Eu te dou graças, porque o dia da manhã está certo. Eu sei que tudo hoje está dando errado, Pai, mas eu sei que a qualquer momento há uma intervenção do Teu Espírito que vai me ajudar. E isso é ação de graça, amado. Eles saíram de uma situação de preocupação, de ansiedade, de decepção, para uma percepção do Espírito. De repente Jesus sai daquele lugar, sem nem perceber. E de repente, mais à frente, porque eles falam algo interessante, eles dizem, quando eles falavam aquelas coisas, o nosso coração não ardia. Sabe, amados, eu comecei a meditar sobre algumas coisas que Deus acha por misericórdia nas nossas vidas. E muitas vezes não é aquilo que Deus quer na sua perfeita vontade. Aquela mula falar com Balaão, por ele ser insensato, não era a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, nós sermos guiados por o Espírito de Deus. Em momento de aflição, há um Espírito dentro de Deus que vai nos dar o norte. E a gente não temos uma necessidade de vir alguém de longe trazer uma palavra profética. Não, amado, isso já é o extremo. Muitas vezes um profeta vem trazer uma palavra para você, porque já é a última instância. Isso não é, amado, a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que nós temos comunhão com Ele, que o Espírito dele que habita em nós nos alerta a respeito de tudo. Sabe, mas sabe por que você pode pensar sobre isso? Seria inútil o papel do Espírito Santo se ele pudesse nos ajudar no nosso dia a dia. Ele não é o nosso ajudador? Eu sei que pela misericórdia de Deus ele levanta pessoas. Nada contra o ministério do profeta ou por uma palavra profética, nada. Isso é bíblico, isso é correto. Mas estou querendo dizer que nós não devemos depender disso. Não dependemos de uma mula falar conosco, de qualquer outro animal, qualquer outra coisa, de um anjo aparecer. Não, amado, nós temos o Espírito de Deus. Isso já é a última instância da coisa. Nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda. Nós temos que ser guiados por Ele. Nós temos que depender dEle, porque dEle vem as fontes da vida. Mas recorremos à última instância. Não, amados, nosso Deus é um Deus de hoje. Ele está dentro de nós, Ele habita em nós. Sabe, quando a ansiedade bater no seu coração, a sua mente, você tem que ter uma resposta, porque em todos nós bate.
Temos que ter uma resposta. Mas que resposta eu vou dar se eu não estiver cheio do Espírito Santo? Sabe, muitas vezes as pessoas confundem com muitas vezes as manifestações daquela unção como ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes não tem nada uma coisa a ver com a outra. Aquilo é uma manifestação da sua alegria, do poder que vem sobre as suas vidas. Mas estar cheio do Espírito Santo é você no seu dia a dia ter uma resposta para dar à circunstância. Aquilo que Paulo fazia, aquilo que Pedro fazia, aquilo que Jesus fazia. Muitas vezes nós não vimos muitas vezes eles correndo no Espírito como nós temos costume, bom costume, nada contra isso, ou sorrindo, mas eles tinham a convicção dentro que poucos de nós tem a convicção que não importa o que esteja acontecendo, porque é muito fácil estar num ambiente como esse, e não é errado dançar, se alegrar num ambiente como esse, que é correto, mas é muito fácil se alegrar num ambiente como esse, tudo favorável. Mas no dia a dia, amados, nós temos que demonstrar a quem nós servimos. Não podemos servir a dois deuses. Há de entristecer a um, há de alegrar outro. Nós só temos um Deus só. O nosso Deus é o Deus da provisão. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que está sempre nos orientando no caminho que devemos andar. E muitas vezes nós pensamos que estar cheio do Espírito Santo é simplesmente, amado, dar rajadas de glória ou falar em outras línguas. Faz parte, mas não é o essencial ainda. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É em meio à circunstância nós andarmos e as coisas estão tudo errado, e você mantém firme no foco. Paulo disse: eu sei passar por necessidade, eu sei também passar por abundância, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós usamos essa frase: nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Mas temos que ter um contexto, tudo tem um contexto. Viva um texto daquilo que Paulo passava, que você vai entender o que é isso. Você deixar tudo. E ele, que nós achamos como tudo, ele tinha como esterco. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele reduziu a nada, mediante a glória de Deus, de andar com Deus, de estar com Ele, de enfrentar as coisas por cima, amados. Como a música que nós cantamos agora, como águia, no mais alto da montanha. Aquele que anda por fé sempre tem uma visão diferente. Aquele que anda por fé sempre cria uma atmosfera favorável diante dele. Por mais que tudo isso venha dar errado, sabe, amados? Muitas vezes nós temos fé, mas nós com os olhos naturais não conseguimos ver. Mas a percepção da fé está tão cheia dentro de nós, que nós conseguimos convicto, certeza daquilo que nós não vemos. Isso é fé. Fé não é uma luz no fim do túnel, não. Fé é certeza. Mesmo que não há um ponto de luz no fim do túnel, que nós não chegamos nada, ela é a certeza que quando nós entrarmos na escuridão, algo vai clarear. Porque fé é um passo de fé, outro passo de fé, e nós vamos crescendo. Jesus repreendeu homens de pequena fé: não andeis ansiosos, não sejam preocupados. Nada vai acrescentar a sua vida uma hora a mais se você andar preocupado. Só vai atrasar nossas vidas. Só vamos ter que tomar algumas vezes remédios antidepressivos, ficar dependente de algumas situações. Mas Deus não, isso não é a vontade perfeita de Deus para nós. Isso é, amado, paliativo. A vontade de Deus é que nós confiamos nele e acreditamos naquilo que ele fala. É a verdade. Porque, como eu falei no início, aquele que falou, ele está vivo. Aquele que ele prometeu está vivo. E aqueles homens sabiam dessa verdade. Só que eles não conseguiam ver mais, amados, o que estava acontecendo. Porque a circunstância, a preocupação começou a invadir a vida deles e tirar eles do foco. Mas Jesus chega na hora certa. Jesus sempre chega na hora certa, amado.
O Espírito Santo sempre chega na hora certa. Ele está presente conosco. Ele sempre tem uma palavra para nos dar. Ele sempre tem algo para nos dizer. Ele nunca nos deixa só. Ele é Deus. Ele sabe do nosso futuro. Ele está no nosso presente. Sabe, amado, em relação ao nosso passado, Deus disse que nem lembra mais. Porque Ele não vive do passado. Ele é hoje e Ele é eternamente. O passado não existe mais. Quando estamos em Cristo, começou dali. Cristo, não há mais maldição hereditária, amados. Não, minha mãe teve depressão, minha mãe é muito ansiosa, eu peguei isso de família, isso é de família. Toda a minha família faz isso, acontece isso. Nós temos essa tendência. A sua tendência tem que ser pelo Espírito. É o Espírito que rege a sua vida. Quando tem algumas, como falamos, quando um pai tem uma doença, o outro tem também hereditariedade, né? Que vai de filho para pai. Sabe, pai, amados, o nosso pai, ele é perfeito. Para nós é num degrau de glória, a outro degrau de glória. É isso que Ele estabeleceu para nós. A nossa essência vem dele. Nós nascemos nele. Nós não somos filhos mais de José, de João, não. Nós somos filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo em Cristo, toda a maldição hereditária para em Cristo. É anulada em Cristo. Como é isso? Pela fé, amados. Não, mas eu tenho sintomas no meu corpo ainda, porque meu pai teve isso. Mas sabe de uma coisa, amado? Além da verdade que você esteja sentindo, há uma verdade além disso. Se chama a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, libertos. Como é que começam a botar isso em prática, amado? Quando acreditamos, quando a convicção na palavra aumenta. E não há uma convicção, amado, na palavra, se nós expor essa palavra, as verdades dessa palavra, sempre vai trazer para nós segurança, paz, constância. Tudo que nós temos, amados, e nós possuímos, e que nós podemos usufruir, é lícito, mas a palavra do Senhor tem algo sempre mais para nós. Sabe o que acontece, amado? Muitas vezes nós estamos dentro de um contexto de igreja, de templo, e nós não conseguimos enxergar coisas pelo Espírito. Por quê? Talvez as belezas de um templo, ou as pessoas bem vestidas, ou um grupo de louvor bem tocado, ou uma irmã que cante bem, ou um irmão que cante bem, tem tirado o foco da igreja. As igrejas muitas vezes têm tendido, tem uma tendência de entrar em um local, amado, perigoso, que é um lugar de distração. O diabo sempre usou isso no passado para um povo de Deus, sempre trazendo algo para distrair o povo, para tirar o povo do foco. Sabe que o papel do diabo nunca deixou de ser o mesmo, e nunca vai deixar de ser mentiroso, enganador. Mas sabe, amados, muitas vezes nós vimos num contexto de igreja que tem tirado a nossa vida do foco. Muitas vezes nós vimos porque tem uma amiga que nós temos aqui e nós queremos encontrar. Não, porque eu gosto da música. Não, porque eu me sinto em paz num lugar como esse. Sabe que o nosso foco tem distorcido um pouco as coisas, e nós começamos a tratar com crentes fracos na fé, com pessoas que não têm uma constância. Amados, um ambiente como esse é para favorecer, amém? Mas não é para tirar nossas vidas do foco. Não importa quanto a pessoa fale bem, ou quanto a pessoa cante bem, como o ambiente é bem climatizado, o mais importante é você entender que Deus está acima disso. Deus não se limita a isso.
E eu quero dizer algo para você, talvez seja um choque um pouco. Nós temos o costume, eu falei muitas vezes isso, de dizer que nós quando saímos daqui, Deus não está mais aqui. Isso não é verdade, amados. Porque vamos estar infligindo um atributo de Deus chamado onipresença. Deus está em todo lugar. Deus habita em nós? Habita. Esse manifesta através de nós? Sim, mas não é nosso. Nós somos só um dos canais. Eu posso apresentar várias coisas na Bíblia aqui, que quando nós saímos daqui, Deus está em todo lugar. Nós podemos infligir um dos atributos de Deus, chamado onipresença. O salmista fala, se eu montar uma cama no mais fundo do abismo, lá Ele estará. Se eu estiver no mais altos céus, lá Ele estará. Deus não chega atrasado, Deus não pega de surpresa. Quando saímos daqui, amados, Deus está conosco e vai continuar nesse lugar também, em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a presença dEle está em todo lugar. Agora, as manifestações dEle, nós podemos promover em nós e através de nós. Deus não é limitado a nós. Amém? Deus está em nós, mas Deus não é limitado ao ser humano. Deus é Deus. Deus não tem limites. Ele é soberano. Deus está em todo lugar. Até naquele lugar, sim. Até naquele lugar que você está imaginando aí. Todo lugar. Amados, não tem nada que esteja palpável e nu diante de Deus. Os olhos dEle, a presença dEle está em todo lugar. Nós temos que entender, amados, que o nosso Deus está acima de qualquer coisa que nós podemos tentar ilustrar. Nós somos limitados a ilustrar o que é exatamente Deus, porque Paulo fala sobre isso. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Sabe, amado, muitas vezes nós queremos estar num lugar que não é nosso lugar. Isso traz ansiedade também. O nosso lugar é obedecer a palavra de Deus. E o que Ele faz, como Ele faz, é com Ele. O nosso papel é confiar, é acreditar naquilo que Ele prometeu. Ele é Deus, Ele é um Deus de uma só palavra. Deus não vai fazer jeitadozinho, amado. Deus não vai se moldar ao nosso modo. Deus não vai ser aquilo que nós queremos que Ele seja. Ele é Deus, Ele é acima de tudo e de todos. Não há comparação a Ele. Não vamos tentar botar Deus numa caixinha dentro de um templo, porque Ele não vai habitar dentro de um templo. Ele decidiu habitar dentro de nós. Nós somos o templo dEle, lugar de habitação, casa de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele sempre esteve antes no nosso passado, estará no nosso futuro. Ele é eterno. Ele não tem início nem fim. Ele é Deus. Ele excede todo entendimento de um ser humano. Muitas vezes nós colocamos as nossas preocupações. Por que, amados? Porque nós só conseguimos enxergar o aqui e o agora. Mas Deus está além. E quando nós estamos aliados aos nossos pensamentos ao dele, amados, vamos começar a ver de uma forma diferente, uma visão diferente. Porque Ele é Deus. E aquilo que Ele é, Ele compartilha conosco. Na sua natureza. Porque nós viemos dEle. Ele é um Deus presente em nosso meio. Ele é Deus presente em qualquer momento. Sabe que quando nós estamos aqui, e muitas vezes nós pensamos, em minha casa, ficamos ansiosos, preocupados com o que acontecer lá na nossa casa. Mas sabe que Deus pode também cuidar da sua casa quando você estiver fora. Porque Ele é onipresente. Então Deus pode sim estar na minha casa quando eu não esteja lá. Deus pode sim promover coisas no lugar que eu não esteja, porque Ele é Deus. E não vamos ditar o que Deus tem que fazer, porque Ele sabe o que vai fazer. Ele é certo, Ele é seguro. Nós que muitas vezes cogitamos em dois pensamentos, mas Ele não cogita.
toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nele não há nenhuma variação de pensamento. Ele é certo, Ele é bendito e Pai. Nosso Pai é bendito, Ele é bom. Ele é bom, meu irmão. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vem do Pai das luzes. Nisso vamos pensar, amado, naquilo que é eterno, naquilo que nos traz segurança, nos traz esperança, porque o nosso Deus sempre vai nos trazer esperança. Mesmo na nossa falha, mesmo na nossa pequenez, nosso pensamento pequeno, Ele sempre tem nos tratado como filho, mesmo nós não nos achando. A visão que Deus tem é muito mais do que nós temos a respeito dele, porque nós somos limitados. Mas Deus, amados, a visão que Deus tem a nosso respeito é que nós somos vitoriosos, nós somos filhos amados, nós somos sacerdotes, nós somos embaixador de um reino eterno. Ele olha para mim, para você, como representante de um reino que Ele mesmo estabeleceu. Ele não nos vê como coitadinho. Você é aquilo que a palavra diz que você é, nem mais nem menos. Nós somos aquilo que nosso Pai falou que nós somos. Muitas vezes quando o nosso bebê nasce, nós declaramos palavras a ele. Eu começar a imaginar que antes de não sermos gerados, Deus falando a respeito de nós. Deus tem uma declaração a seu respeito, amado. Sei que Ele não vai infringir o nosso livre-arbítrio, mas eu sei de uma coisa, amados, Deus tem. Sabe qual é a maior mensagem? É: Deus amou o mundo de tal maneira, para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer, você não vai perecer, mas tenha vida eterna. Começa hoje, estado eterno. Nós começamos a viver esse reino hoje e levamos para toda a eternidade. A boa obra já começou. Aquele que começou a boa obra há de acabar, de terminar, há de concluir. Sabe, amados, que eu começo a ler a palavra, começo a me encher. É um dos meios que nós temos mais preciosos, é ler a palavra, meditar nela, e começamos a nos encher das certezas. Porque não é um livro qualquer, amado. Quem estuda, lê muitos livros, sabe que é livros que nos ajudam, que muitas vezes nos motiva, mas não existe motivação maior, ou certeza maior, esperança maior nesse livro, que esse livro pode nos dar, amado. Porque essa palavra foi estabelecida, não esse livro escrito somente, porque ele pode ser queimado, pode ser lançado no fogo, e pode ser limitado. Mas o Cristo, que é a palavra viva, está expresso nesse livro. Ele é a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Quem nos garante é esse livro, essa palavra inspirada, esse livro inspirado. Desculpa. Ele vai nos trazer convicções todos os dias, mais do que um livro de história. Esse livro, essa palavra representada nesse livro, ela foi estabelecida nos céus, e o que ela fala é a verdade. O que ela fala a respeito do nosso futuro é a verdade. Sabe, nós somos apegados a tantas informações que falam do futuro, do aquecimento global, enfim, tantas coisas que estão declarando tal ano vai acontecer isso. Sabe, amado, nós temos que estar convictos com essa palavra, porque ela é a palavra que vai nos garantir o nosso futuro. Pode tudo se acabar, nós podemos até morrer, mas a nossa certeza é que nós vamos para o Pai. É uma passagem. Essa palavra nos garante que não é mesmo na morte, amado, nós temos segurança, nós temos esperança. Mesmo na morte, nós temos convicção que nós vamos estar com o Pai, e lá é bem melhor, meu irmão. Quanto mais uma feira que a gente não tem em casa. Sabe, se entrou tão forte dentro de mim, amado, há muito tempo.
que eu não tenho mais medo de nada. Eu já passei por situações no passado, no início, que, meu Deus do céu, como é que vai ser meu futuro? Como é que eu vou fazer? Sabe, amados, eu não posso me preocupar com o futuro, porque a Deus pertence. E eu tenho visto a misericórdia, a graça e o favor de Deus a meu respeito. Eu posso contemplar todos os dias isso, com ações de graças. Eu digo: Pai, muito obrigado. Porque tudo pode parecer ruim na minha vida, pode tentar ditar o meu destino, mas você já falou, você já declarou em sua palavra que meu destino é certo, que eu não preciso mais estar preso ao medo, escravo do medo, porque o amor lança fora todo medo, e o amor é o nosso Deus, e Ele habita em mim, Ele habita em você. E todos os dias nós temos que ter gratidão, amados, a Deus. É o que vai nos livrar das ciladas da vida. Temos gratidão diante de Deus. Levantar todos os dias: muito obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, eu acordei. Muito obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que tenta me confrontar, eu tenho sempre uma resposta tua. Eu sempre tenho aquilo que eu preciso, porque eu sou teu filho, e não há nada mais que possa me afastar disso. Nada pode mais nos separar do amor de Cristo, amados, porque isso é real, isso é convicção. Nós somos temos um Deus de convicções. Sabe, como lemos sobre algumas religiões e vemos algumas histórias desses representantes de religião, histórias bonitas, de caridade, de coisas boas, muitas vezes. Mas começamos a olhar a filosofia de vida de uma pessoa boa, que fez coisas boas, mas a vida não se limita a isso, amado. Nós temos que fazer boas obras, sim, mas além de boas obras, nós temos que ser essa boa obra. Porque se nós não formos aquilo que Deus é para nossas vidas, simplesmente vai ser simplesmente uma boa obra, mas não vai nos levar a lugar nenhum, nem vai levar ninguém a lugar nenhum. Porque se fosse assim, amado, Deus levantaria ONGs, não igreja. ONGs são importantes, são, mas só vai funcionar, amado, naquele momento. Mas para a eternidade, só o Cristo, só a igreja tem esse poder de conduzir, de proclamar essas boas novas. E o mundo está precisando de ouvir mais sobre as convicções da palavra, para que tudo isso se torne vida. Mas aí eu pergunto para mim e para você, amado, qual é a convicção ou o exemplo que o mundo pode ter, se eu não vivo isso? Nós podemos meditar sobre isso, amado, entender que nós temos que ter essa seriedade a respeito do reino, porque o que eu represento é o que vai refletir nas pessoas. Como é que eu vou falar sobre ansiedade se eu ando ansioso? Como eu vou falar sobre medo se eu só vivo com medo? Então, nós somos a luz do mundo, amado. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Amém? Nós temos um Deus somos convictos que temos um Deus estável, constante. Ele não varia em pensamentos. Hoje ele fala uma coisa, outra não. Ele tem só uma só palavra. E o que ele fala a respeito de mim e de você é a verdade. Aleluia. Amém, amados? Então não andeis ansiosos por coisa alguma,